Efésios capítulo 2. Uma das coisas que Paulo sempre trabalhou nas suas cartas e trabalhou na sua vida foi entendendo aonde e da onde Deus o tirou. Em praticamente todas as cartas de Paulo a gente vai ver ele fazendo menção do estado antigo antes de Cristo e o estado presente pós-Cristo. E essa era uma forma que o Espírito Santo conduzia Paulo, não para trazer à memória sentimentos de dores, decepções e frustrações, mas com o intuito de trabalhar o nível de consciência de cada filho de Deus que ao longo do caminho ia se chegando para o Evangelho após ouvir a mensagem da cruz, ouvir a mensagem do amor. E a partir disso, então, o apóstolo Paulo mostrava a graça, o amor de Jesus, partindo do princípio de que se nós temos clareza da onde o Senhor nos tirou, cresce em nosso coração a gratidão. E quando nós olhamos aquilo que nós vamos ler agora, nós vamos ver Paulo desenhando o Evangelho. Nós vamos ver Paulo trazendo clareza daquilo que foi o único e exclusivo propósito de Jesus, ter vindo à terra, ter deixado a sua glória, ter morrido em nosso lugar, nos dando uma nova vida, dando esperança para aquele que não tinha esperança. E a maior notícia, e que alegra o nosso coração, em pleno século 21, é que esse Jesus não mudou. Amém? Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Muito obrigado, meu amigo. Então, eu quero ler com vocês e quero ser rápido. Diz assim, capítulo 2, versículo 1. Ele lhes deu vida, estando vocês mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. No versículo 4 ele diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos assentou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antemão preparou para que andássemos nela. A primeira parte que nós lemos, sem fazer nenhum tipo de curva, sendo muito direto, Paulo revela o estado que nós estávamos antes sem Deus. Quando ele está escrevendo essa carta, e o endereço desta carta era os irmãos em Éfeso, Paulo está na prisão, e ele quer trabalhar a consciência dos irmãos com esta mensagem, para que eles entendessem a grandeza da obra de Deus, a grandeza daquilo que Jesus fez ao morrer na cruz, a grandeza desse ato, a perfeição desse ato, e para revelar também que se não fosse por esse ato, de maneira alguma, qualquer indivíduo na face da terra poderia chegar até Deus e por fim desfrutar da vida eterna. Paulo, quando descreve isso, ele está dizendo: Ele deu vida para vocês, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados.
Ele está dizendo que havia uma separação entre o homem e Deus. Morte é separação. O pecado original trouxe a separação do homem de Deus. Lá em Isaías 59 já vai dizer que os nossos pecados nos fazem separação de Deus. E Jesus vem dizer que não há outra forma a não ser por Ele para chegar até Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, quando nós vemos Paulo escrevendo e dando ênfase àquilo que era o estado antigo, antes da cruz, antes de Cristo, é justamente para que esta revelação da grandeza e do poder, e por que não dizer da glória de Deus, na sua morte, na sua ressurreição, e a perfeição dessa obra em resgatar o homem do pecado, ficasse em evidência no coração dos irmãos de Éfeso. Mas esta escritura, ela é viva, porque ela causa efeito no nosso coração ainda hoje. E quando nós lemos isso, nós também nos identificamos, porque o nosso estado não é diferente. Não está falando Paulo de atitudes ou práticas específicas de pecado. Paulo está falando de uma separação do homem em Deus pelo pecado que entrou no mundo através de Adão e Eva, e saiu do mundo e fomos libertos dele através de um homem chamado Jesus Cristo. Quando Paulo está escrevendo isso, ele não está falando de atitudes pecaminosas, ele está dizendo a separação de vocês de Deus é de o pecado, é no singular, é aquilo que acabou com a raça humana. E se Jesus não tivesse vindo, não estaríamos aqui. E quando Paulo diz, vocês estavam mortos, separados nas transgressões e pecados, no quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso desse mundo. Era um fluido do mundo, um caminho que o mundo ia impulsionando pessoas, e não é diferente hoje. Quem não tem Cristo no coração, infelizmente, precisa saber disso. Existe um curso do mundo que está empurrando essas pessoas para mais longe de Deus, para aquilo que é a eternidade sem Deus. E a partir dessa clareza, então, nós precisamos reconhecer que só Jesus é aquele que pode trazer salvação. Só Jesus. E Paulo segue dizendo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Esse espírito continua atuando nos filhos da desobediência. Todo ser humano que nasce hoje, nasce na desobediência, nasce separado de Deus, e um dia vai precisar se encontrar com o Salvador, vai precisar passar pelo arrependimento, vai precisar conhecer o que é o lavar regenerador do sangue de Jesus, vai precisar reconhecer e saber o que é perdão de pecados, e vai viver uma experiência como nunca viveu antes, como muitos ou a maioria de nós vivemos aqui. Mas se você veio aqui pela primeira vez e está nos visitando, saiba que você não veio simplesmente, Jesus te trouxe aqui para trabalhar no teu coração e dizer com muita clareza que tu precisa dele para ter felicidade, para ter paz e para ter um rumo na tua vida, para que você se encontre definitivamente e viva para a glória de Deus. E viva para a glória de Deus. Versículo 3 ele diz, entre eles também nós todos andávamos. Paulo nunca teve problema de reconhecer também o seu estado antes de conhecer Cristo. Ele chegou a dizer, eu era o pior dos pecadores. Ele chegou a dizer, eu reconheço que eu tenho pecado, quando a lei vem e diz para mim que eu não devo cobiçar, então eu sei que eu sou pecador. Ele reconheceu o seu estado antes de Cristo. Paulo não tem problema nenhum em dizer isso. Na verdade, quando ele diz isso, é porque ele se inclui como alguém totalmente dependente da graça de Deus. Quando Paulo conheceu a Cristo, e ele relata isso em Filipenses capítulo 3, dizendo, eu, quando conheci Cristo, a sublimidade de Cristo, eu tornei tudo como refúgio, deixou tudo para trás, para viver a revelação da pessoa de Jesus na sua vida. E ele vai dizer, entre eles também todos nós andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Pensa numa realidade de alguém sem Deus.
Pensa numa verdade verdadeira de vida de alguém sem Deus, que não tem domínio sobre a sua carne, sobre os seus impulsos carnais, sobre a sua natureza pecaminosa, que o conduz, o induz e o leva a práticas de pecado. Pensa numa realidade onde alguém sem Deus não consegue dominar seus pensamentos. Paulo, quando está falando isso, está falando da maior dor da raça humana sem Deus, totalmente inclinada para aquilo que satisfaz os prazeres carnais. E se Jesus não morresse na cruz, jamais conseguiríamos vencer tais pecados. E Paulo está dizendo, fazendo a vontade da carne. Ele está dizendo que a carne tem uma vontade. A carne, ela busca as coisas aqui da terra. A carne quer se deliciar com as coisas daqui da terra. Por que casamentos, na maioria dos casos, talvez acontece a separação, acontece o desgaste, porque houve uma inclinação de um dos cônjuges à carne? Por que as pessoas estão sofrendo? Por que há um vazio no coração? Porque a carne, com as suas vontades, quer as coisas daqui da terra, e quanto mais ela se envolve nas coisas aqui da terra, mais longe ela fica da bondade, do amor de Deus. Paulo vai mostrar o caminho, Paulo vai mostrar a solução, mas antes de mostrar a solução, ele está evidenciando que isto é sério, que isto é uma realidade, e que se um coração não abrir para Jesus, Jesus vai voltar, e Ele pode voltar mais rápido do que a gente imagina. Essa pode ser minha última mensagem. E se algum coração não abrir e preferir fazer a escolha de continuar vivendo na vontade da carne e dos pensamentos, corre sim, seriamente, o risco de não viver na eternidade sem Deus. Se tem uma coisa que precisa chocar o nosso coração, é a eternidade. Ela é real, é mais real que eu e tu junto aqui, irmão. E nós precisamos ter isso no nosso coração. Paulo está trabalhando isso no coração, no nosso coração, através da Escritura, no coração dos irmãos. Éramos por natureza filhos da ira, como também todos os demais, ele diz. Nós estávamos debaixo da ira de Deus. Como sair disso? No versículo 4, ele começa a solução. Graças a Deus por esse mas. Amém, irmãos? No versículo 4, ele diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do seu grande amor com que nos amou. É grande mesmo. É amor incondicional. É amor que não lançou em rosto nem o meu e nem o teu pecado o dia que nós viemos para Jesus. É amor que não julgou se eu e tu merecêssemos ou não a salvação. É amor que simplesmente se doou na cruz, 100%, sem reservas, sem restrições alguma. Inclusive Jesus disse: ninguém tira a minha vida, eu a entrego voluntariamente. Isso é amor, que dificilmente nós conseguimos compreender. Nós não temos que compreender o amor de Jesus, nós temos que abrir o coração e aceitar o amor de Jesus, que liberta, que cura, que salva, que restaura. Mas é para isso que Jesus veio. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou. E novamente ele dá mais uma puxada e diz: e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. E aí ele traz o tema da graça: pela graça vocês são salvos. A salvação nos dias de hoje, o evangelho não mudou, irmãos. Jesus não mudou, Jesus continua salvando, Jesus continua libertando, Jesus continua transformando.
A mensagem da cruz, a mensagem do perdão de pecados, a mensagem da purificação, a mensagem da reconciliação, a mensagem e doutrina da redenção é mais poderosa do que nunca, porque ela continua salvando. E talvez Deus tenha escolhido essa para ser a tua noite, para você ter um encontro com Jesus, para você conhecer esse amor no teu coração e viver para Ele. Quando a gente vê o versículo 4 entrando depois do versículo 1, 2, 3, que relata o estado onde nós estávamos, sem esperança, sem condições de sair de lá, é como se Paulo estivesse gritando aos quatro cantos: nós não tínhamos mais saída. De repente aparece alguém, de repente Jesus surge, de repente o Salvador vem, de repente alguém diz: eis-me aqui, de repente alguém se doa, de repente alguém se entrega, de repente alguém decide amar, de repente alguém decide derramar o seu sangue, de repente alguém decide deixar a sua carne ser castigada para que a paz entrasse nos corações. De repente Jesus abre o caminho da felicidade para os corações. De repente Jesus começa a trazer esperança para aquele que não tem esperança. De repente Jesus, que é a solução, começa a trazer restauração no casamento para aquele que não acreditava mais. De repente Jesus surge para salvar a humanidade. Jesus Cristo está aqui. Jesus Cristo está aqui. Ele te ama, meu irmão. Você não vem mais um culto rotineiramente. Você não veio mais um culto de terça-feira. Você não veio cumprir uma escala. Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui. E Ele torna esta noite uma noite singular e única na tua vida. Não é mais um culto, porque se for mais um culto, você vai entrar com dor e vai sair com dor. Se for mais um culto, você vai entrar doente na tua alma, nos teus sentimentos, e vai sair igual. Mas eu quero dizer em nome de Jesus: o diabo é derrotado nessa noite. Toda resistência no mundo espiritual vai cair por terra. Deus vai te abençoar nesta noite. Você vai sair daqui diferente como você entrou, para a glória de Deus. Amém? Deus é poderoso. Deus é poderoso. Jesus é a solução. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, sabe o que significa isso? A bondade de Deus curou a miséria do nosso coração. Um coração sem Deus é um coração que vive um estado de miséria. Não tem vida. Não tem vida. E é por isso que Salomão já escreveu: coração alegre dá boa forma ao rosto. E eu sinto que nesta noite tem pessoas com coração doente aqui, e você não reflete essa vida. E a pergunta que eu te faço é: até quando você vai carregar isso contigo? Até quando você vai continuar fazendo as tuas manobras para encontrar uma forma de se curar? De se curar. Você não se cura. Você abre o coração e Jesus te cura. É mais fácil. Jesus está olhando o teu coração. E as lágrimas que estão no teu rosto, é Deus falando contigo. É Deus falando contigo, dizendo: eu te amo. Eu te amo. Quero mudar a tua vida. Quero te tocar nesta noite. Amém? Feche teus olhos, baixe tua cabeça. Porque pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos, mediante a fé.
Pastor, não consigo crer. A fé é um dom de Deus. Abra o teu coração. Receba fé nesta noite. Receba fé nesta noite.